O retrato de uma nova família, os frutos do primeiro e do segundo casamento aprendem a conviver juntas. A gente teve um probleminha aí com relação à reportagem, se der a gente volta a exibir, Ana Maria, mas é uma história muito interessante. É uma história de um casal, e é comum também, de um casal que se separou, cada um com os seus filhos, e depois eles se juntaram, trouxeram os filhos do primeiro casamento e agora esperam o fruto dessa nova união. Quer dizer, esse retrato é um retrato muito comum hoje em dia, principalmente na nossa sociedade. Quer dizer, muito aquilo que você falou no bloco anterior, que a família, dessa questão da família nuclear, pai, mãe, filhos, isso mudou. A família é uma construção. E uma construção muda. Imagine uma construção, vamos usar a metáfora de uma casa. Uma construção ela é dinâmica, exige reformas, exige revisão, exige manutenção. E às vezes é preciso mudar radicalmente, até para que essa casa continue a existir. Quando a gente fala de mais ou menos 3 séculos de família para se chegar ao modelo nuclear, foi isso que aconteceu. E agora o que esse exemplo da reportagem traz, que você evidenciou, é a família ampliada, a família extensa, que são esses novos elementos que se agrupam à família, e uma nova condição que é a família sem filhos. Antes falava casal sem filhos, porque era quase um pecado. Um pecado, né? E para a questão do cristianismo existem algumas pendências aí, porque a igreja tem um papel fundamental na organização e nos preceitos e valores dessa sociedade. Então, a família sem filhos é uma condição possível. Não precisa culpa. Mas só como a gente tem o fantasma da nuclear, que é pai, mãe e filho, vai sempre sim, durante alguns séculos ainda, a gente tem que lidar com o fantasma. Eu não tive filhos, ou eu não pude tê-los, ou eu me separei, como às vezes acontece com muita frequência até no consultório, pessoas que têm talvez uma década de sua vida que não se permite outro parceiro, porque tem que lidar com a culpa da separação, por causa do fantasma daquela família nuclear. Então, eu acho que a gente, quando começa a estudar um pouquinho, e você começa a entender que é uma construção dinâmica, e aí eu preciso voltar ao Dr. Fabiano quando ele diz que realmente o mais importante é o afeto que se constitui nessa família, e não a estrutura. A estrutura dela, né? Não o estereótipo, né? A gente vai ter que entender o simbolismo. O que é para você, o que é para mim, ter uma família. Não necessariamente aquele ter modelo, uma estrutura rígida e um formato, mas é ter afeto. Vamos ver agora? Vamos conhecer então agora a história da Vanessa e do Rômulo de Divinópolis. Na aula de natação, os olhos de Vanessa estão voltados para a filha Carolina, mas a atenção da publicitária é dividida. Sobra carinho para Maria Clara, a enteada. O Lucas, o Guilherme, a Maria Clara e a Carol, que já saíram da aula de natação. E ainda tem a Manuela, que nem saiu da barriga da Vanessa ainda. Todos eles formam hoje uma família só, bem grande, mas cada vez mais comum. Gente, tá faltando alguém aqui nessa reunião? Quem é? O Rominho! A gente vai conhecer o Rominho e também conhecer um pouco mais da história desse pessoal todo aqui. Vamos lá, gente? Na porta de casa, Rômulo espera por todos. É muito menino, né? E agora? Mas é muita alegria também. E é com a turma reunida que o empresário explica uma união que reflete bem a atualidade. Para ficar fácil de entender assim, né? Eu tenho 3, fiz uma e ganhei uma, né? E a Vanessa ou saiu no lucro ou saiu na desvantagem, porque ela tinha uma, fez uma e ganhou 3, né? Em alguns momentos a gente tem que promover algumas ações educativas, obviamente, né? E a gente procura se entender muito isso, para ver quando tiver aqui um ou outro ter que promover uma ação educativa que realmente esteja dentro dos padrões, né? Dos conceitos que a gente tem. Eu acho que a gente está procurado acertar, né? O Gui é meu amigo, né, Gui? Cabeça.
As crianças tiveram que se adaptar a 2 rotinas, a 2 casas. Eu fico mais com minha mãe, é porque eu só fico alguns finais de semana com meu pai. E na turminha, boa sintonia. Mesmo com a diferença de idade, não faltam brincadeiras e muita bagunça. Todos aqui ganharam novos irmãos. E mais que isso, Carol e Maria Clara ficaram amigas. Carol brinca muito comigo e a Vá também é muito legal. Eu conheci a Maria Clara primeiro, depois foi o Lucas, o último foi o Guilherme. Amor e compreensão podem ser as palavras-chave dessa nova família. Quer dizer, eles estão ali construindo pessoas diferentes que se encontraram, se juntaram com muito afeto e estão construindo uma nova família, né? São novos personagens para formar uma nova história. E a constituição, a família anterior, que é às vezes a família de papai e mamãe, os primeiros, ela é fundamental, ela é fundante da minha constituição de sujeito. Eu sou fulano de tal porque eu parto deles, mas é o início. Não é que aquilo lá acabou para começar uma coisa nova. Sim. É uma continuidade. E pensando assim, a gente fica um pouco mais flexível para entender e para reconhecer os diversos formatos de família. E é muito afeto, muita conversa, né? É muito entendimento. conflito. Mas assim, há muito entendimento para que tudo isso dê certo. E eu acho que só o amadurecimento do casal é que vai proporcionar uma abertura para a acolhida desses filhos. Não é simples essa acolhida, mas se eles vão amadurecendo, cedendo, com paciência, com tolerância, porque é reconhecer um outro muito diferente de mim, eu acho que tem uma construção saudável, sim. Está aí o recado da psicóloga Ana Maria Neves para esse novo retrato da família, para esse bem-estar, para que as emoções continuem de bem. Né? De bem com a família. De bem com a família, que é a nossa base, né, Ana Maria? Queria muito agradecer a participação aqui hoje nesse sábado de carnaval. Obrigada. Obrigada por abrir as portas da sua casa para o bem viver. Um bom carnaval ou um bom descanso para você que vai ficar longe da folia. A gente volta a se ver na semana que vem. Tchau!